Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã, Senhor, orar como igreja, Senhor, pelas necessidades do Teu povo, Senhor. A maior necessidade do Teu povo, Senhor, Pai querido, é a presença de Cristo. Por isso, hoje, nós oramos, Deus Pai, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em nosso meio, Senhor, através da comunhão do corpo, da pregação da palavra e dos louvores, Deus Pai. Senhor, este mundo precisa ouvir o Evangelho, e nós oramos para que o Teu Evangelho, Senhor, seja espalhado por este mundo. Nós pedimos, Deus Pai, Senhor, Pai querido, a oportunidade de poder compartilhar a nossa fé, não só em palavras, mas com testemunho de vida, Senhor, Pai querido. Por isso, perdoe os nossos pecados e ajude-nos, Senhor, a andar, Senhor, com o coração limpo, contrito e quebrantado diante de Ti, Deus Pai. Dê-nos a coragem, Senhor, Pai querido, de não nos preocuparmos com a nossa própria imagem, Senhor, mas, Senhor, encorajados, Senhor, pregar o Evangelho àqueles que precisam ouvir, Deus Pai. Por isso, Senhor, Pai, levante uma igreja, Senhor, evangelizadora, uma igreja disposta a discipular aqueles que chegam até a Ti, Deus Pai. Senhor, Pai querido, eu oro, Deus Pai, também pelas necessidades, Senhor, do Teu povo neste momento aqui e agora. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor, como citamos aqui a irmã Dora, Senhor, minha sobrinha, Tonton, Senhor, Pai querido, a irmã Jane, Senhor, o pai Daniel, Deus Pai, Senhor, Pai querido, pessoas que precisam de um milagre neste momento, Senhor, pela irmã Elisângela, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão feridos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão, Senhor, Pai querido, magoados, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, deprimidos. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha trazer o sustento, venha trazer a cura, venha trazer, Senhor, Pai querido, o alívio às emoções, Senhor, venha restaurar, Senhor, a vida espiritual daqueles que estão caídos. Por isso nós oramos, Senhor, por aqueles familiares, Senhor, que não andam nos Teus caminhos, Deus Pai. Nós pedimos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de pregar o Evangelho, Senhor, e pedimos que o Senhor abra o coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, colegas de trabalho, para que, ouvindo, Senhor, a pregação do Evangelho, se convertam a Ti, Senhor, e sejam salvos. Por isso, Senhor, nós oramos pela salvação da nossa cidade, dos nossos países, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor use como instrumento os missionários que apoiamos, para que eles possam levar, Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, Deus Pai, a lugares onde não podemos ir, Deus Pai. Senhor, que o Senhor traga a provisão à Tua igreja, Senhor, para que a Tua obra seja realizada, Deus Pai. Por isso, Senhor, o Senhor que é o dono dos recursos, faça o Teu povo prosperar neste lugar, Senhor, Pai querido. Dê o trabalho, dê a saúde, Senhor, Pai. Traga alegria e paz dentro dos lares, Senhor, Pai querido. Dê a vida, Senhor, abundante que há em Cristo Jesus a cada um de nós. Por isso hoje, Senhor, seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Isaías, capítulo 42, a partir do versículo 10. Isaías, capítulo 42, versículo 10. Vou ler até o versículo 17, de 10 a 17. Hoje nós vamos dar continuidade, à série que estamos fazendo no livro de Isaías, onde eu tenho ministrado a cada capítulo e a cada versículo. Temos aprendido já há mais de 2 anos no livro de Isaías e vamos continuar até o último capítulo deste livro, que é o capítulo 66. Então temos ainda uma caminhada longa no livro de Isaías. E realmente é um livro muito encorajador e nós estamos passando por uma parte do livro que realmente traz muitas palavras de esperança, de conforto, de consolo, muitas promessas, que muitas delas nós já vimos acontecer, e vemos aqui também nesse livro um chamado para o cristão, um chamado para o crente, para aquele que crê. E nesse capítulo em específico aqui, que é uma canção, é uma música, o versículo 10 ao versículo 17 é a segunda música que Isaías canta. A primeira música nós já vemos que foi do versículo 1 ao versículo 9, e agora essa música, esse salmo, vamos dizer assim, que ele canta do versículo 10 ao versículo 17, é um salmo que, na verdade, encoraja agora aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, aqueles que vão buscar pelo Senhor, no caso aqui da nação de Israel, que estaria debaixo de cativeiro na Babilônia. Deus estava encorajando eles quando chegassem no momento difícil da vida deles, que eles adorassem ao Senhor.
Porque nos primeiros versículos ele prometeu um Salvador. Ele prometeu que enviaria um servo, esse servo serviria, nós já vimos isso, e ele teria vitória, ele seria bem sucedido na sua obra, e ele então traria, né, a liberdade, ele traria a salvação, né? E a gente sabe que esse servo que Isaías estava prometendo é Jesus Cristo, e isso já se cumpriu, né? Esta promessa foi cumprida, Jesus veio, ele trouxe o perdão dos nossos pecados, só que o ministério de Jesus não parou aí, ele continua. E agora a segunda música que canta tem a ver com o futuro que ainda não aconteceu. Tem a ver, inclusive, com o nosso futuro. Do versículo 10 ao versículo 17, ele está anunciando o que vai acontecer quando começar o período milenar. Ou seja, na verdade, um pouco antes, quando entrar o período da tribulação, quando, né, o anticristo estará, né, sobre a face da terra, trazendo muita dor, muita maldade, muita morte. E durante aquele período, as pessoas que ficaram para trás, as pessoas que não creram em Jesus Cristo e não foram arrebatadas com a igreja do Senhor Jesus, né, aquelas pessoas, elas vão receber uma outra oportunidade de buscar o Senhor, e por isso, então, esse servo que veio como servo, ele vai voltar não mais como servo, mas como rei, como um conquistador vitorioso, para derrotar o inimigo de uma vez por todas, iniciar 1000 anos de paz sobre a face da terra, onde ele será adorado. Então aqui agora, Isaías já escreveu uma música para essa época, já tem um louvor escrito para a gente cantar, a gente já pode cantar a vitória, né? Às vezes a gente canta a vitória, né? Algumas semanas atrás tinha uns atleticanos que eu conheci que estavam cantando a vitória, vamos ser campeão, né? Não foi o pastor Cláudio não, ele já é realista, ele sabe que não vai mesmo, né? E não foi, né? Estou brincando aí com os irmãos, né? Eu gosto de brincar com o Cláudio. Às vezes a gente canta a vitória antes do tempo, né? Aqui nesse mundo, mas aqui Isaías está cantando a vitória antes do tempo, porque o que Deus promete, ele cumpre. Não é e se, não. O que Deus está dizendo vai acontecer. E Jesus, na verdade, já venceu a morte, e ele vai vencer Satanás quando ele vier com a sua igreja, né? Ele vai derrotar Satanás de uma vez por todas, o mal. Nós vamos entrar num estado que a gente chama de estado da eternidade, onde a igreja estará, o que a gente diz, no céu. Na verdade não é no céu, nós estaremos numa nova terra, nós estaremos num novo período, onde nós jamais seremos, né, incomodados por Satanás, ou pelo pecado, ou pela maldade. Porque Deus, o que ele promete, ele garante. Então a gente já pode cantar vitória. E esses versículos são o cântico da vitória. E é um chamado para mim e para você adorar a Deus. Então vamos ler essa passagem, né? Aqui diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, ou confins da terra, vós que navegais pelo mar e tudo que há nele, vós, ilhas e seus habitantes, alcancem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clame do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como o que está de parto, a que está de parto, e todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei.
Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundação: vós sois nossos deuses. Pai, mais uma vez em oração, eu oro agora pedindo que a palavra de Deus, Senhor, ela seja compreendida. Por isso, Deus Pai, eu peço que o Espírito Santo de Deus venha ser a luz que ilumina o nosso entendimento. Por isso, hoje eu quero apenas ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, mas que o Espírito venha trazer a convicção para nós, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem. Por isso, hoje eu quero apenas me entregar nas Tuas mãos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade. Seja para Ti, Senhor, hoje este culto, louvor, honra e glória ao Teu nome. Amém. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. 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 A missão da igreja, querido, né, é de evangelizar o mundo. Mas evangelizar não é tudo. Né? Muitas vezes, a grande parte da igreja acredita que o trabalho principal da igreja é de evangelizar o mundo. Mas não é. Ela não é a única obra da igreja. Nós temos, sim, é verdade, a igreja tem que evangelizar o mundo, mas não para em evangelismo. Se você se lembra do que, né, Mateus escreveu no capítulo 28, quando ele estava terminando o seu evangelho, ele fala da grande comissão, ou da grande ordem de Cristo para a sua igreja, onde ele estava dando uma missão para a igreja. Ele disse: vá por todo mundo, ide por todos os lugares, né, pregando o evangelho, mas ele diz também uma outra palavra: fazendo discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar as pessoas a obedecer Jesus em todas as coisas. Ele explica isso lá nessa passagem. A igreja deve evangelizar, mas ao mesmo tempo ela também deve discipular. Por quê? Porque não adianta eu apenas apresentar Cristo para a salvação das pessoas. Uma vez que eu apresento Cristo para que ela seja salva, ela foi salva para viver para Cristo. E essa vida agora representa agora uma transformação. Ela deve ser diferente. Ela deve gerar uma atitude nova. E uma das atitudes importantes da vida de um crente, aliás, um dos sinais que revela que uma pessoa de fato é um crente convertido, é que ela tem um coração agradecido, e um coração agradecido adora o seu Senhor. E é isso que ele está chamando aqui. Ele está chamando agora aqueles que creem a adorar. Na verdade, ele está fazendo um convite para toda a terra, porque o Evangelho ele deve ser pregado a todas as nações, a todos os povos e todas as línguas. A gente sabe muito bem que não são todos que vão se converter, mas não somos nós que escolhemos a quem pregamos. Nós devemos sair e pregar o Evangelho a todas as criaturas, e quem escolhe quem vai crer é Deus. A palavra de Deus diz. A gente pensa que é a gente que escolhe Deus, mas a Bíblia diz que quem escolhe é Deus. Se você tem alguma dúvida disso, vai lá em Atos capítulo 13 e leia lá os versículos finais que você vai ver. Paulo saiu para pregar ao mundo, saiu para pregar para todo mundo. Deus diz que ele deu àqueles que ele ordenou a salvação. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz isso. Nós temos que pregar para todo mundo, nós temos que oferecer a todo mundo. E aqui o convite da adoração é para o mundo inteiro. Porque um dia todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Agora isso não significa que todo joelho se converteu a Cristo. Porque infelizmente muitos desses joelhos que vão se dobrar diante de Cristo não se converteram a Ele. Mas ainda assim um dia vão ter que se render à sua majestade e à sua grandeza, e vão ter que adorar. Mas é melhor você cantar essa música agora do que cantar lá no fim. Porque enquanto você cantar essa música, enquanto você cantar a vitória, que vitória você vai ter? Porque lá no fim, esse cântico vai ser cantado pelos vitoriosos, porque os derrotados vão cantar e vão sentir tristeza por não ter crido em Jesus Cristo. Porque o destino final daqueles que não creem é o inferno. É assim. Deus quer a adoração. Ele chama a gente à adoração. Olha, adoração é algo tão importante para Deus que foi uma das coisas que Satanás tentou roubar. Vai comigo em Mateus capítulo 4. Vai ver lá. Em Mateus capítulo 4, nós temos ali, né, o relato de quando Jesus saiu, né, por 40 dias para jejuar, né, no deserto.
E ali ele foi tentado, Satanás veio, né, em pessoa tentar a Cristo, queria desviar ele do propósito, queria fazer com que ele desobedecesse a Deus. E ele tenta roubar algumas coisas aqui de Deus, roubar algumas coisas. E uma das coisas que está lá no versículo 8, no versículo 9, é a adoração. Tamanha é a importância da adoração a Deus. Aliás, Efésios capítulo 1 diz que você existe, você foi criado para o louvor da honra de Deus. Ou seja, a sua vida é para a glória, é para a adoração de Deus. Você existe para que Ele seja adorado. E olha só, lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, lá, né, durante essa tentação, diz assim, novamente o transportou, quem fez isso? O diabo, né? Daí, ó, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Eu acho que ele levou ele lá para o Monte Everest, né? Eu não sei qual era a montanha mais alta da época, né? Mas o que a gente conhece hoje é o Monte Everest, né? Porque diz que aqui ele deu para ver tudo, né? Talvez nem seja uma montanha, né, de terra, né? Porque ele teve a oportunidade de ver tudo do lado de cima. Então diz assim, mostrou-lhes os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes, tudo isto te darei se prostrardes, me adorares. É assim. Por que a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus? Porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Satanás, que é o inimigo de Deus, faz. A gente quer a adoração. A gente quer o reconhecimento. A gente quer que as pessoas olhem para a gente e falem assim, uau, que cara legal, que pessoa maravilhosa, que pessoa boa, que jogador fantástico, que profissional. Nossa carne pede elogio. Nosso coração deseja elogio. Não estou dizendo que é pecado, né? Você, marido, elogiar sua esposa elogiar o seu marido, né? Elogiar seu... Não tem nada de errado nisso, querido, né? Mas a gente sabe, a gente sente falta. Quando uma pessoa não recebe, né, o carinho em palavras, quando não há uma declaração de amor, quando não há elogio, ele se frustra, ele se cansa, as pessoas se cansam. Estraga o relacionamento, estraga o casamento, estraga o relacionamento de amigos, né? Por quê? Porque o que eu quero mostrar é que na natureza humana nós temos esse desejo. Mas nós temos que ter muito cuidado, querido, porque você não foi criado para receber a adoração, você foi criado para ser o adorador. Então, quando nós recebemos o elogio, a adoração, a gente recebe. Mas a gente deve lembrar que, sim, se hoje sou essa pessoa para você, foi porque Deus me fez. Ou seja, eu faço o quê? Eu devolvo a glória ao meu Criador. Porque sem Deus eu não sou nada. É o cântico, o que Isaías estava ensinando aqui para Israel, que nesse momento vivia uma vida boa, que ainda estava na bonança, e eles estavam achando, está vendo como nós somos inteligentes, como nós somos ricos, como os nossos exércitos são poderosos. Eles estavam se gabando, eles estavam trazendo adoração, louvor para si mesmo, e eles haviam completamente se esquecido de Deus. Por isso Deus ia levar eles para o cativeiro, para eles não serem mais deles mesmos, não produzirem mais nada e não fazerem mais nada, para que quando eles estivessem tendo que comer o que os outros mandassem, vestir o que os outros dessem para eles vestirem, eles pudessem se lembrar de Deus e falar assim, eu não sou nada sem o meu Deus. E a minha oração é que você nunca tem que chegar nesse ponto, querido, para reconhecer que Deus deve ser o centro da sua adoração. Porque senão, um dia é o que vai acontecer. Um dia, se você hoje rejeitar ou adorar, um dia o seu joelho vai ter que se dobrar diante dele para receber a sentença do castigo. E ainda assim você vai ter que adorar. Porque todo joelho um dia se dobrará diante do Senhor e reconhecerá que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E não tem outro. Não sou eu, não é você, nem um governante dessa terra, nenhum outro ser espiritual ou angelical, porque tudo Deus criou e Ele é o único. Ninguém o fez, Ele é o único.
Olha, a igreja foi chamada, querida, para declarar o que eu estou falando. Abre 1 Pedro capítulo 2. Eu quero mostrar para você isso. Como é importante a sua adoração. E olha, e a adoração não acontece só na hora que você vem no culto, antes do pastor pregar a palavra. Nós tivemos um outro momento de louvor e adoração. A gente chama isso, momento de louvor e adoração. Mas a adoração não é só isso, não é só cantar para Deus. Não adianta você botar no Spotify, colocar lá no YouTube, um playlist só de música gospel, passar o dia cantando música gospel. Você pode cantar música gospel o dia inteiro e ainda não adorar a Deus, porque a adoração parte de um coração obediente, que ouve e anda com Deus. A música é fruto dessa vida nova que Cristo nos deu. É fruto da vitória. E qual é a sua vitória? E qual é a minha vitória em Cristo Jesus? A vitória sobre o pecado. Nós, em Cristo, vencemos o pecado. Ele perdoou. Nós não somos perfeitos, mas nós fomos justificados pela obra de Jesus na cruz do Calvário. E hoje nós vencemos. Então nós podemos vencer a tentação e vencer o pecado. É verdade, você vai cair, você vai falhar algumas vezes, mas você tem um advogado que intercede por você. E quando você reconhecer o seu pecado e o seu erro, você só deve ir diante dele e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz que você será perdoado. É lindo, é maravilhoso. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele está falando agora com aqueles que creem em Jesus Cristo. Quem não crê não são essas pessoas, é para os que creem. Os que creem, ele diz assim: mas vós, os que creem, vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Está aqui. Olha, você é tudo isso para quê? Olha só a continuação do versículo. Para que, o quê? Anunciai as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, Deus não te faz esse povo, não te fez um povo eleito, uma nação santa, um sacerdócio real, para você ser salvo. Talvez para alguns seja até novidade isso. Ele te salva, é verdade. Mas ele não te fez isso para você ser salvo. Ele te fez isso para que você, salvo, se torne um anunciador das virtudes de quem te salvou. O que são virtudes? Virtudes são o quê? São características, são a essência do Deus que te salvou, do Deus que te criou. Você anuncia as maravilhas dele, você anuncia a beleza de Cristo, a majestade de Cristo, você elogia, você o adora, você o louva, você prega a palavra, você anuncia o evangelho. Tudo isso traz louvor e adoração. Foi para isso que você foi salvo. Então, se você é um agente secreto no reino de Deus, eu vou dizer uma coisa: você vai continuar sendo um agente secreto para Deus, e ele não vai te ver, porque não existe agente secreto. O crente dentro do reino é aquele que anuncia a palavra do reino, anuncia o seu Deus. Se você tem vergonha de falar de Deus, a Bíblia diz: quem se vergonha de mim, eu também me vergonho dele. É simples. Pastor, mas eu sou muito tímido. Porque você ainda não morreu para você mesmo. Enquanto a gente não morrer para a gente mesmo, nós não podemos viver para Cristo. A palavra de Deus diz que para viver para Cristo temos que morrer para nós mesmos. Enquanto eu estou preocupado com o que penso, minha timidez é isso, é preocupação com o que os outros pensam de mim. Então eu me fecho. Eu não falo. Eu estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Então eu ainda estou vivo. E vivendo para mim. Então eu não falo nada para ninguém. Eu não oro em público. Eu não anuncio o evangelho. Eu não mostro a minha vida de Cristo, porque eu estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Eu vivo. Ele diz: quem quiser viver, vai acontecer o quê? Morrerá. Mas quem morrer para si, viverá. A gente começa a entender a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Ela é muito simples, basta a gente pensar um pouquinho.
Então eu entendo, nós temos, eu sou tímido também. Você vai falar, pastor, o que é isso? Eu sou lá no público e prego, você não tem ideia o quanto é difícil isso para mim, porque eu sou tímido. Minha família me conhece, pergunta como eu sou tímido, como é difícil eu ter que dar o primeiro passo e não me preocupar comigo mesmo. Iniciar uma conversa com uma pessoa que eu nunca vi. Essa semana eu fui com o Rogério lá para a Flórida, nós fomos levar lá um material lá de construção lá para uma pessoa. Chegamos lá na segunda-feira, não, chegamos na terça-feira de manhã, na segunda de manhã, chegamos na terça, o caminhão andava, meu Deus, uma tristeza, né? E o caminhão lento, e a gente levou o material de construção, e na terça-feira o rapaz que recebeu levou a gente para comer num restaurante. Aí nós fomos comer lá no restaurante e eu tenho, né, eu aprendi isso com uma pessoa e criei esse hábito, né? Nem sempre eu faço, às vezes eu esqueço, mas normalmente, né, antes da gente orar, né, a pessoa que vem nos servir, eu pergunto para a pessoa, eu falei assim, olha, nós vamos agradecer agora o alimento que nós vamos comer. Você gostaria que eu orasse por você, né, por alguma coisa? E a gente, né, eu compartilhei isso com o rapaz que nos serviu, e ele olhou assim para mim, quero, eu vou ter um bebê, vai nascer agora em fevereiro, você ora pelo meu filho, para que ele venha com saúde, né? Olha a oportunidade de nós evangelizarmos, de mostrarmos o amor de Cristo, de servir o mundo. Eu tive que vencer minha timidez. Ele chegou 3 vezes na mesa. Na terceira, né, Deus já está falando, você morreu ou você continua vivo? E quando a gente entende isso, não tem jeito. Fica ali. Quem vive em você? É você ou sou eu? Aí eu falei, Senhor, tu vives em mim. Aí eu criei coragem de perguntar para o rapaz. A gente tem que vencer. É assim. O adorador, ele adora. Ele abre a boca. É por isso que aqui ele está dizendo, cantai. Você já viu alguém cantar aqui em silêncio? Você pode até você, em silêncio, cantar dentro de você. Mas quem vai escutar a música se você cantar em silêncio? Ninguém. A música, a adoração, o salmo foi criado para quê? Para ser o quê? Expressado com a voz. Deus te deu esse talento de poder falar, criar uma linguagem. Ele te deu a inteligência, ele te criou a imagem e semelhança dele, para que você comunicasse algo de uma maneira compreensível e inteligente. Então, se ele te deu esse talento, é para que você abra a sua boca e fale, cante, o adore, elogie ao seu Criador. A gente precisa mudar de pensamento. Tem muita gente que fala assim, pastor, mas eu já sou uma pessoa calada por natureza. Exatamente, essa é a sua natureza, a natureza da carne. Então agora você precisa se tornar um ser espiritual. Agora você precisa viver no Espírito. Mesmo que a sua natureza carnal seja ser uma pessoa silenciosa, diante do seu Criador, abra a boca, cante e o adore e o louve, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor. E é para fazer isso em voz alta, audível, para que o mundo te escute, para que as pessoas ouçam que você tem um Deus. Tem que ser feito. Se você não tem praticado isso, querido, hoje eu estou te dando uma oportunidade pela palavra de Deus, aprender, crescer e pôr em prática na sua vida. É sinal que Deus ainda precisa mudar alguma coisa dentro de você. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que ser assim. As mulheres aqui, né? Os homens são mais quietos, né? Não estou falando que mulher fala muito, tá bom? Estou dizendo que os homens normalmente são mais quietos, nem todos. Né? Normalmente os homens são mais quietos, eles são barulhentos, mas eles não falam muito. Né? Se ele nunca elogia a esposa, né? Não ajuda o casamento. Se ele nunca agradece, né? Não ajuda o casamento. Não adianta ele só passar assim, olhar para a esposa e falar assim, estou tão agradecido. Que mulher linda, e só ficar olhando. Ela vai passar assim e vai falar, você está olhando o quê? Não é assim? Está olhando o quê? Ela pode até estar achando que você está vendo uma coisa errada.
Tô gordo. Você olha para a mulher, né? Você tá lá assim, nossa, que mulher bonita que eu tenho, né? Aí a mulher tá assim, né? Tô gordo, tô me achando gorda, a roupa tá feia. Né? Que o homem tem essa natureza mais quieta, né? Mas a gente precisa abrir a boca de vez em quando. Essa expressão, é isso que Deus está pedindo. Né? Então Deus quer ver. Olha comigo no versículo 10. Olha lá, versículo 10. Olha no versículo 10, ele diz aqui: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde o fim ou os confins da terra. Ou seja, ele diz primeiro que é uma canção nova. Por que é uma canção nova? Por que é uma canção que não existia ainda, né? Ela foi criada agora. Quando na Bíblia surge uma canção nova? A gente tem algumas vezes na Bíblia essa expressão, um novo cântico, uma nova canção. Quando que isso acontece na Bíblia? Toda vez que há uma grande revelação de uma verdade. Quando há uma grande revelação de algo novo que está por vir, de uma verdade, de uma promessa que está por estabelecer, quando Deus anuncia algo que ainda estava, vamos dizer assim, escondido, né, ainda era misterioso, então antes, né, quando ele faz esse anúncio, né, ele mostra que deveria nos levar à adoração, ao cântico. Por isso aqui agora Isaías está cantando uma música nova. Né, ele está criando um cântico novo. Por quê? O que havia sido anunciado no versículo 1 ao 9? Quem que se lembra do que eu preguei semana passada? Ninguém, né? Não. Então, semana passada, o que eu preguei do versículo 1 ao 9, né, é que Jesus ia enviar quem? Um servo que serviria e faria o serviço bem feito. Ele não ia falhar no seu serviço. E nós aprendemos que esse servo seria quem? Jesus Cristo. Então ele anunciou algo que ainda as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Ele anunciou algo grande, algo maravilhoso. Então depois desse anúncio, o que ele fez? Surgiu um cântico novo, o cântico da vitória. Por quê? O servo ainda não veio, naquele tempo que Isaías estava profetizando. Ele ainda não tinha feito o serviço, mas Deus falha quando ele promete fazer alguma coisa. Então Deus já pode cantar a vitória depois. E é o que ele está fazendo. Fiz a promessa, estou dizendo que ele vai fazer, que ele vai cumprir, então já está com a música para depois que ele cumprir e você tiver a vitória. A música já está pronta. Vamos cantar, vamos celebrar em Cristo, porque ele já venceu, antes mesmo de ter vindo. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Olha a continuação do versículo 10. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vales, ilhas, seus habitantes, alcancem a voz do deserto e as suas cidades com a aldeia de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Aqui a glória, ele está dando uma descrição do que ele falou no princípio do versículo 10. Ele falou, faça esse louvor, cante essa música nova aonde? Pelos confins da terra, em todo lugar. Quais são os confins da terra? Aqui ele abrangeu, é todo lugar. Os mais distantes, até os que ainda não eram conhecidos. Então ele está descrevendo, ou seja, Deus ele não está limitado territorialmente. Deus não era para ser adorado somente pela nação de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo, né, apesar de Deus ter escolhido um povo naquela época para representá-lo, a adoração não era só para aquele povo, era para todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Deus sempre teve no seu plano trabalhar com o mundo inteiro, com toda a criação. Só que ele usou um povo para levar a mensagem a todos os outros povos. E infelizmente eles falharam, eles desprezaram, eles se tornaram elitistas. Os judeus se tornaram elitistas. Eles falaram assim, o povo, nós somos a geração eleita, nós somos o povo escolhido, nós somos essa gente especial, então agora Deus só está com a gente. Então vamos guardar Deus para a gente. E é por isso que até hoje eles têm essa atitude de que acham que é melhor do que as outras pessoas. De fato, eles são um povo escolhido de Deus, mas isso não quer dizer que eles são o único povo que Deus chamou e quer. Deus escolheu eles para que eles fizessem aquilo que agora a igreja tem que fazer: anunciar as grandezas daquele que vos chamou. E eles falharam nisso. Eles não anunciaram.
E porque eles não fizeram o que eles tinham que fazer, Deus então levanta hoje a igreja, que todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, para que faça isso. E olha, Jesus tem uma parábola que ele fala isso. Ele fala, se Deus não poupou os galhos originais, cuidado vocês que são um enxerto. Porque o original foi o quê? Foi o primeiro. O primeiro que ele chamou foi Israel. Israel não fez. Não fez o que ele fez com a oliveira. Cortou os galhos. A árvore poder dar fruto tem que podar. Ele podou. E aí o que ele fez? Ele enxertou a oliveira brava, os que não eram chamados. Ele pegou os galhos da oliveira que não davam fruto bom, colocou no tronco da árvore boa, que é Jesus Cristo, para que então a árvore que só dava fruto ruim, desse o quê? Desse bom fruto. Agora, em Cristo, nós temos que frutificar. Nós temos que nos tornar... Por isso que eu estou aqui hoje chamando a atenção da igreja e orientando os irmãos a, se não vivem uma vida de adoração e não abrem a sua boca para expressar o seu amor, a sua maravilha diante de Deus, que comecem a fazer isso, porque se você, oliveira enxertada, não der bom fruto, e parte desse fruto é a adoração, se ele não poupou os galhos originais, não pense você que você vai entrar no reino dos céus. Ele corta os galhos enxertados também. Então nós temos exemplo. Tá? O exemplo que não devemos seguir. O exemplo da nação de Israel. Olha que maravilha que é a Bíblia para nós. Lá em Isaías, a gente já estava aprendendo para a igreja hoje, a respeito dessas coisas. Deus já estava anunciando essas coisas maravilhosas, já estava mostrando. Olha só, confins da terra, ele fala aqui, se a gente colocar em posições geográficas aqui, ele fala de além dos mares. Naquele tempo as pessoas não viajavam, por todo o planeta, por todos os lugares. Existiam terras que ainda estavam além dos mares. Eles pensavam que depois do mar ainda tinha outras coisas que podiam vir, porque eles não sabiam que a terra não tinha fim. Na verdade, a maioria das pessoas, a Bíblia já dizia que não tinha, que ela era redonda. Mas o povo ainda não sabia disso. Todo mundo achava que se pegasse um barco que fosse longe demais, ia cair quando chegasse na beirada da terra. Porque a ideia que eles tinham era a ideia do que eles viam na terra. Se você vai andando por uma terra, chega um momento que ela acaba, e aí tem um precipício, ou tem um lugar, tem alguma coisa que bloqueia. Então eles pensavam que quando eles chegassem lá no fim do mar, o mar dobrava assim e aí caía. Aí se tivesse barco na beiradinha, você ia descer e não ia voltar mais para a terra, ia cair no espaço. Era a ideia. Mas aqui, olha para você, Deus já sabia que não era assim, que ele está falando, olha, até além do que você conhece, adore o Senhor. O chamado é para todos. Aqui nesse versículo ele fala da terra, aí ele fala de todos os lados da terra. A primeira descrição que ele dá aqui é da parte oriental. Ele fala aqui de uma cidade que chama Quedar. Quedar era um dos filhos de Ismael, que habitou no Oriente. Então ele está falando para o Oriente, para nós que vivemos aqui na América, o Oriente é a Europa. Mas eles estavam mais adiante da Europa, então o Oriente para os israelitas era o quê? Era a Ásia. Em direção à Ásia. Então ele está chamando, olha, os povos das regiões da Ásia, da Oceania, daquele outro mundo, louvem ao Senhor, cante um cântico novo com o Senhor. Ele está dizendo isso, Ele está falando aqui dessa cidade de pedra, que é Petra, naquele tempo. Você pode até hoje ir lá visitar uma cidade construída nas paredes de uma rocha, Petra. Olha só, ele fala das fortalezas da montanha. As fortalezas da montanha ficavam ao sul. Era a parte sul de Israel, ou seja, está dizendo ao sul tem mais povo naquele lado, tem para o lado sul, para o lado sul nós sabemos que tem a Antártida, o pastor Léo está lá pregando na Antártida, eu acho que ele está voltando hoje da Antártida, tem que levar o evangelho. Como ele pregou aqui pra gente, teve gente que achou que era brincadeira, não, o que ele estava falando, mas não era. Semana passada, no domingo, ele pegou o barco lá na Argentina, em Ushuaia, e ele foi para a Antártida, ele passou essa semana, pregando o Evangelho lá na Antártida, porque a palavra de Deus deve ser levada a todos os povos, nações e línguas. E era o único continente onde ele ainda não havia pregado o Evangelho. E ele está lá, pregando o Evangelho, ao sul, a rocha, olha só, ele fala das nações do norte, ou seja, para todos os lados, ele queria que nós fôssemos para todos os lados. Ele fala da rocha ao leste, ou seja, para a região que eles conheciam bem, que era a região da Europa,
né, ao norte, que eles também conheciam muito bem, né, a região que iria até a Rússia, até aqueles países que ficavam ao norte de Israel, aquela região. Ou seja, Deus está chamando, em outras palavras, os povos de toda a terra, de todos os lugares, de todas as línguas, para o adorar, porque Ele é Criador de todos e de tudo. Você adora Deus? No seu dia a dia, você tem uma palavra de elogio a Deus? Você diz, Senhor, obrigado, porque Tu és o meu Deus. Ou você só diz assim, Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho saúde. É bom você fazer isso, mas não é só isso. Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho dinheiro. Obrigado, porque eu tenho uma casa. Obrigado, porque o Senhor me deu um carro. A gente só lembra de Deus quando a gente ganha as coisas. Quando a gente tem as coisas. Ou quando as coisas faltam para a gente. Senhor, tem misericórdia de mim, estou doente. Senhor, está faltando comida. Senhor, não tenho mais casa. Senhor, não tenho mais trabalho. Ou seja, no fim, a nossa oração muitas vezes é dirigida para onde? Para a gente. A gente fala com Deus, mas a respeito de quem? Da gente. Será que a gente não consegue parar no dia para dirigir as nossas orações a Ele? E dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és incrível. É grandioso. Tu és bom. Tu és magnífico. Tu és misericordioso. O Senhor é cheio de graça, cheio de amor. O Senhor é justiça. O Senhor é santidade. Nós temos que mudar um pouco. Nós temos que desenvolver a nossa vida de oração, de intimidade com Deus, e nos voltarmos ao Senhor e deixarmos de nos focarmos demais nas coisas deste mundo, que Ele é verdade. Nós estamos nesse mundo e nós precisamos viver nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz, busca o reino de Deus, né, em primeiro lugar. Porque o que a gente precisa nessa terra, Ele vai acrescentar. Então a gente não tem que buscar as coisas desta terra. A gente tem que buscar as coisas que a gente não pode alcançar, que são as coisas do céu. Por isso que ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz, aliás, Isaías mesmo que diz isso. Mas na frente nós vamos chegar lá e vai falar que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Não quer estragar o seu almoço, mas trapo de imundícia é o absorvente que a mulher usa no período menstrual. Então ele está falando, olha, quando o homem busca a sua própria justiça, ela é tão boa quanto o absorvente usado. Aí eu pergunto, não precisa responder não, tá? Para não embaraçar as irmãs, né? Mas só para você pensar, para que serve, né, um absorvente usado? Você sabe a resposta. Para jogar no lixo. Então a sua justiça, ela, diante de Deus, ela é lixo. Por isso ele diz, buscai aquilo que você não pode dar, o que você não pode ter. Porque se você trabalhar, você come. A Bíblia diz isso. Quem trabalha, come. Isso você pode buscar. Ele está falando para você buscar o que você não pode. Busque o reino e a justiça de Deus, porque só Ele pode te dar, e você não pode alcançar se Ele não te der gratuitamente. A graça, a salvação, a justiça, a santificação são um presente de Deus, dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não podia ir para aquela cruz. A gente fala assim, aquela cruz era minha, eu devia estar ali. Você não podia ir ali, porque mesmo que você fosse, você ainda não traria a sua justiça, porque a sua justiça é lixo. Tinha que ir alguém perfeito, sem pecado, e Jesus Cristo foi o Filho de Deus, sem pecado e perfeito, que foi à cruz morrer no seu lugar, para que a justiça dele viesse sobre você. E se hoje você crê, essa justiça vai estar sobre a sua vida e você vai ser salvo. Creia em Jesus e o adore. Esse é o Deus que nós temos que adorar e louvar, né? Era o momento que eu esperava, né? Não, lógico, eu entendo que você está prestando atenção no que eu estou falando, mas quando a gente ouve uma coisa dessa, nós como igreja, se fôssemos calorosos, nós irromperíamos em louvor e adoração, dando glórias a Deus aqui neste momento. Mas vivemos em frieza. Sou batista.
Sei lá o que aconteceu. Parece que se tornou sinônimo, né? Batista, pessoa de cara amarrado, fechado, né? Chupador de limão. É isso, querido. Você, batista, devia ser a pessoa mais alegre do mundo, mais feliz, cheia de celebração, de alegria, de louvor, de adoração. Que graças a Deus, ainda dentro dessa denominação, existem ainda muitos pastores pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que existem muitas outras hoje que já não pregam mais. Aí fica calado, quieto, sem alegria, sem vida, sem júbilo, porque na verdade não entendeu quem é Deus. Nós precisamos dessa justiça, isso muda a nossa atitude, leva a gente a cantar uma música nova, um cântico novo. Olha o versículo 13. Olha só, ele diz, versículo 13, o Senhor, como poderoso, sairá como um homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruízo e sujeitará aos seus. Vai lá em Isaías capítulo 2, a gente está lá no capítulo 2, lembra que eu contei para os irmãos, tem duas músicas? Né? Aqui tem duas músicas. A primeira música anunciava a primeira vinda de Jesus Cristo. A segunda música está anunciando a segunda vinda de Jesus Cristo. Na primeira vinda, no versículo 2, olha só, lá diz, quando Jesus viesse a primeira vez, ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio manso e humilde. Ele veio tranquilo. Ele veio como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A ovelha não faz muito barulho. Ali, você mata um porco e vê o escândalo que ele faz. E mata uma ovelha. Ela fica quietinha, caladinha. Por isso que ele não é o porco que deu a vida pelas suas ovelhas. Quem entrou nos porcos foi o diabo. Os demônios entraram nos porcos. Ele é o que? O Cordeiro de Deus. Calado. Singelo. Manso. Mas isso foi na primeira vinda. Agora, quando ele voltar a segunda vez, ele não vem como bom pastor. Porque as ovelhas do aprisco já foram levadas, arrebatadas. As ovelhas já foram retiradas do campo. Ele não tem mais ovelhas, agora ele tem uma noiva. E agora ele vem como um conquistador, como um guerreiro. Então agora ele não vem calado, agora ele vem fazendo barulho. Ele vem com ruído, ele vem anunciando as nações da terra. Ele vem com um grito de vitória. Por isso que o primeiro cântico é tranquilo, é silencioso. O segundo é rocão. Se a gente tivesse que colocar uma música aqui, eu particularmente, se fosse pegar esses versículos aqui e criar uma música, eu ia fazer assim, aquela música assim, quase que melodiosa, uma música romântica do versículo 1 ao 9. Aí quando chegasse lá, aí eu pegava a guitarra e fazia, aí toca a bateria, porque aí agora é guerra, é barulho, é assim. Mudou o tom da música, tá vendo? Deus criou vários gêneros de música. Essa música agora é barulhenta. Ela anuncia o conquistador, o vitorioso. É o que está acontecendo aqui. Ele veio primeiro em silêncio, mas agora ele abre a boca, agora ele clama, agora ele grita, agora ele levanta. É assim, olha o versículo 14. Olha só, ele mesmo diz isso, olha, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora quando? Quando voltar a segunda vez, darei gritos como a que está de parto. Já viu uma mulher que dá luz sem médico? Ali na unha, né, como a gente diz assim, ela grita, né, dói, né, olha só, a todos assolarei, juntamente os devorarei. Ele vem como conquistador, ele vem derrotar os exércitos malignos, ele vem para destruir. Primeiro ele ficou manso, quietinho, calado. Em relação à nação de Israel, você se lembra que entre Malaquias
e o nascimento de Jesus, houve um período de 400 anos, onde não houve, não se levantou, Deus não enviou um profeta sobre a terra para pregar mais. Completo silêncio, 400 anos. Eu não sei se hoje em dia ainda fazem, hoje em dia talvez já não fazem mais por questão econômica, né, para baratear as coisas, mas antigamente as Bíblias, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, tinha uma página em branco. Alguém ainda tem uma Bíblia com uma página em branco aí? Né? A gente agora já usa nem Bíblia mais, usa o telefone, né? Mas se você tem uma Bíblia, se você olhar, quando acaba Malaquias e começa Mateus, tem uma página em branco. Alguém sabe o que representa aquela página em branco na Bíblia? Os 400 anos de silêncio, onde Deus não falou mais até se cumprir o que ele já havia anunciado. Tem aí, né? Um dia houve um pregador que pregou nessa página. Ele pediu para todo mundo abrir nessa página. E a mensagem dele foi a página em branco. Interessante. Ali, onde Deus calou, silenciou, esperou o momento. Ele está, agora ainda ele é o bom pastor. Ele está pronto para salvar. Ele ainda não veio para fazer guerra, mas ele vai vir. Ainda é tempo para você ter um encontro com ele, para mudar a sua vida. Olha só, abre lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Tem 2, tá vendo? É isso aí, tá vendo? Porque o silêncio foi grande. Bom, você pode usar uma para escrever. Gálatas 4, versículo 4. Olha lá, ele diz: mas vindo, aqui Paulo estava escrevendo à igreja, anunciando que quando Jesus voltasse, né? Olha só, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, quando se completasse o tempo que Deus estabeleceu para a graça, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só, ele vai voltar mais uma vez, cumprindo o tempo, Deus envia, ele vai vir, ele é uma promessa. Olha, volta lá em Isaías capítulo 42, versículo 15, olha só, aqui nós temos o resultado da obra de Jesus Cristo. Versículo 15 e 16, ele diz: os montes e os outeiros tornarei em deserto. Olha, aqui já está descrevendo o período da tribulação. O período da tribulação será um período de muita destruição, um período que vai haver grande isolamento sobre a face da terra. Então ele diz: tornarei em deserto, e toda a sua erva farei a secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. A gente aprende lá em Apocalipse que durante o período da tribulação, 1/3 de tudo que Deus criou vai ser destruído. Imagina, 1/3 da terra, 1/3 dos homens, 1/3 dos animais, 1/3 das plantas, 1/3 dos rios, 1/3 dos mares. É um pedaço muito grande do planeta. 1/3 de tudo, durante 7 anos, antes de Jesus voltar, vai ficar desolado. Não se pode beber daquelas águas, não se pode morar naquelas terras, vão virar deserto, as pessoas vão morrer aos milhares. É por isso que ele está anunciando com antecedência, é por isso que ele canta a vitória antes, para que as pessoas não cheguem a esse tempo. Ele está avisando a mim e a você a resolver a sua vida hoje, agora, enquanto está tempo. É o que ele diz: pregue a tempo e a fora de tempo. O dia é hoje, a hora é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. A gente não sabe qual o dia. Ele não deixa a gente saber em que dia isso vai acontecer. Ele fala: ninguém sabe a hora, nem o dia. Tem um monte de gente que vive aí aparecendo nas rádios, na televisão, dizendo que sabe, né? Teve gente que em 2012, né, falou que ia voltar, Jesus não voltou, depois em 2014. Todo ano tem gente falando que Jesus vai voltar, toda hora parece um dizer que sabe o dia e a hora. E a Bíblia diz que o próprio Filho, e aí ele está falando na pessoa do Filho de Jesus Cristo, o próprio Filho não sabe nem o dia e a hora que ele vai ser enviado. Só o Pai. É um segredo do Pai. É interessante que dentro da Trindade tem um segredo que só o Pai conhece: o dia e a hora que Jesus vai retornar. Só Ele. E se nem Jesus sabe, como é que um ser humano falido, pecador, pode pôr uma data para você ficar esperando? Que ele não caia no conto do... Presta atenção nas Escrituras, querido. Não caia no conto desses falsos mestres, desses falsos profetas. Está cheio de gente enganando as pessoas. Só querem tirar proveito, tirar o seu dinheiro. E as pessoas que fizeram isso, venderam suas casas, venderam seus, entregaram suas coisas e falaram: não vou voltar.
os que ficaram, né, sem as coisas, né, tiveram que começar tudo de novo a vida. Mas o que profetizou está cheio, está com o banco cheio, cheio de terra, cheio de casa, cheio de dinheiro. E os tontos lá que seguiram e ficaram aguardando Jesus voltar, estão lá até hoje aguardando. Agora tem que aguardar o emprego de volta, tem que guardar o dinheiro, tem que guardar, né, para poder comprar outra casa, outro carro. Porque os tolos entregaram todas as coisas, né, para um mentiroso. Não cai nessa conversa, querido. Não cai. No passado eu fiquei triste, uma pessoa que andou aqui no nosso meio foi tirar vantagem da irmã Jane, do marido dela. Foi lá pedir dinheiro para ela, lá para fazer um evento, né, para patrocinar um evento, e eles lá com todo amor, todo carinho, deram dinheiro para patrocinar o evento, aí eles foram lá para ver o evento, não existia evento nenhum. Tudo mentira. Que nós vamos trazer o pastor fulano de tal, fazendo isso. Eu falei, irmã, não cai nessas coisas não. Eu falei, irmã, quando alguém vier te pedir alguma coisa para fazer uma coisa de igreja, me liga antes que a gente converse, que eu verifico se é verdade. Eles são predadores. E andou aqui, ó. Sentou nesses bancos aqui, ó. Tem muito mentiroso, safado e sem vergonha por esse mundo. Não caia na mentira. Ouça a palavra de Deus. É o que ele está dizendo, ele vai vir, ele vai julgar. Essas pessoas vão julgar. E olha só, tem esperança para mim e para você. Ele diz, versículo 16, e guiarei os cegos. Porque às vezes é isso, a gente está cego, a gente não sabe, né? A gente não conhece, mas ele vai abrir os nossos olhos. Ele mesmo vai pegar a gente pela mão e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. É esse. O caminho que a gente não conhecia era o caminho de Jesus Cristo. E Jesus veio nos dar as mãos, nos resgatar do nosso poço, nos dar a vida nova. É Jesus que te tira daquele lugar. Ele vem trazendo, ele abre os nossos olhos para que a gente veja. Olha só, e fá-los-ei caminhar por veredas e não conhecerão. Tornarei-os as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Não é isso que ele disse para você? Ele disse, eu sou a luz do mundo. E aí agora ele diz, agora deixa a luz que está em ti brilhar. Ele é a luz, não é você. Mas a luz está em você, para que quando você agora viva, a luz de Cristo brilhe em você. Você que um dia andou em trevas, hoje você é luz. É luz para esse mundo, sal para essa terra. Aqui, o profeta Isaías já estava dizendo tudo isso que Jesus veio e ensinou. 600 anos antes de existir. Porque você existe por louvor da glória de Deus. E olha só que coisa linda que ele promete para você. Ele diz, essas coisas tortas farei direitas, estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Então, querido, se você começar a andar com Cristo hoje, amanhã ele vai te largar no meio do caminho? Por que que não? O que ele prometeu? Nunca vai te desamparar. Ah, pastor, mas eu pequei feio. Você sabe que você pecou? Pede perdão a Deus. Ele nunca vai te desamparar. Quem guarda a sua salvação não é você. Quem guarda a sua salvação é Cristo. A obra de Cristo é que te lava do teu pecado. A única coisa que ele chama o pecador a fazer é se arrepender, pedir perdão, e ele diz que ele perdoará. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes 70? Eternamente. É isso. Você tem que confiar nele. Ele nunca vai te desamparar. E olha só. E aí ele agora termina no versículo 17, dando um conselho para a gente, chamando a gente a mudança de vida. Olha só, ele diz, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de esculturas e dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Ou seja, ele diz, olha, se você não confia em mim, não crê em mim, e você está acreditando nesses falsos deuses, esses falsos profetas, esses falsos homens, essas imagens de escultura, você está confiando no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua esposa, nos seus filhos, se você está confiando no seu patrão, se você está confiando em alguma outra coisa, em algum outro ídolo na sua vida que não seja eu vou te dar uma notícia. Você vai ser envergonhado. Que vergonha é essa? Você vai chegar lá na porta, lá na presença de Deus, vai dobrar o seu joelho na presença de Deus e vai falar assim, não, eu busquei aos deuses. E ele vai falar assim, não sei quem é você. A mim você não buscou. Não te conheço.
Se você buscou outro Deus, manda ele te salvar. Eu só salvo os que me buscaram. Eu só salvo aqueles a quem eu dei fé, a quem eu transformei. Querido, se você hoje confia em alguma outra coisa, a não ser no Senhor Jesus, é dia de você se arrepender. É dia de você entregar sua vida para Ele. É dia de você abandonar. Porque senão um dia a vergonha vai ser grande. Um dia a calamidade, a dor, o desespero, a tristeza vai ser grande. E qual é o tamanho dessa tristeza? Qual é o tamanho dessa vergonha? A Bíblia diz, eterna. Eterna. Para aqueles que não creram, está reservado o lago de fogo da eternidade. É grande. É eterno. Creia. Adore o Senhor. Viva para Ele. Dê glórias a Deus. Louve o nome dEle. Anuncie, aleluia. Elogie o teu Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu oro e eu peço que o Senhor nos abençoe, Senhor, Pai querido, com o coração contrito e quebrantado, para que, ouvindo a Tua palavra, venhamos a crer em Ti. Deus, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor transforme hoje, Senhor, para que nós saibamos, Senhor, Pai querido, que não é a nossa bondade, a nossa caridade, os nossos esforços que nos levarão à salvação, mas sim a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele sim tem o poder para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Por isso, Senhor, nós queremos deixar de tentar compensar os nossos erros, os nossos pecados, tentar deixar de compensar a nossa rebeldia, a nossa inimizade a Ti, Senhor, com as nossas boas obras, porque elas nada podem fazer. Mas hoje, Senhor, nós queremos não, Senhor, serem recompensados, mas sermos agraciados. Porque, Senhor, nós não merecíamos nada. Mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor é um Senhor manso, bom. O Senhor é aquele que vem para aliviar os nossos fardos, a carga que está sobre os nossos ombros por causa do pecado. Senhor, que o Senhor faça a obra por nós, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos dê a vida nova, que o Senhor perdoe, Senhor, Pai querido, por tentarmos Te agradar. Senhor, Pai querido, que nós possamos, Senhor, apenas confiar em Ti, porque, Senhor, eu estou certo que aqueles que confiam no Teu nome, esses agradam o Teu nome. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que transforma. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.